O tipo psíquico é conhecido por ser o mais inteligente. Pra ter ideia, o QI do Einstein era estimado em cerca de 170, já o do Alakazam é de só 5.000. E apesar de possuírem um status bem acima da média, com um especial ataque que é um verdadeiro canhão, eles são completamente vulneráveis ao tipo Dark, que é um tipo que simplesmente infesta a região de Hoenn. Então eu decidi ver se eu conseguiria me tornar um mestre do tipo psíquico no Pokémon Emerald. As regras estão na tela agora pra quem quiser dar uma pausada pra ler aí. E velho, quase 80% de quem assiste os vídeos não se inscreve no canal. Então me dá essa força aí, cara, se inscreve aí. Desse jeito você garante que não vai perder o próximo vídeo, que vai ser bem legal. Depois não diz que eu não avisei. Eu comecei a jornada com o Beldum, que eu sei que é um Pokémon que a galera curte bastante e eu também curto. E o grande problema do Beldum é que ele só tem um ataque até evoluir. E esse ataque causa dano nele próprio sempre que é usado, então ia ser complicado por enquanto. Aí após pegar ele, eu já fui direto lá enfrentar a rival pela primeira vez, e como ela só tinha ataque normal por enquanto, não tinha nem chance de bater no Beldum, então eu consegui uma vitória bem tranquila. O primeiro ginásio é do tipo pedra, e eu sabia que com só ataque normal do Beldum não ia rolar, então eu fui capturar mais 2 Pokémons antes de enfrentar a Roxanne. E particularmente esses 2 são meus favoritos do tipo psíquico, mas fala aí nos comentários qual que é o seu favorito do tipo psíquico. Bora ver se você tem um bom gosto. E eles eram a Bella Haltz, que por sinal demorou muito, e depois o clássico Menino Abra, né? 2 Pokémons que são basicamente inofensivos no começo, mas com um potencial gigantesco mais pra frente. O Abra sequer aprende um único ataque até evoluir, coitado, então eu tive que upar ele trocando por um bom tempo até o 16, quando ele finalmente virou um belíssimo Kadabra e aprendeu Confusion. Agora sim o bicho ia pegar. Então eu fui lá na Roxanne enfrentar o primeiro ginásio. Os 2 primeiros Pokémons dela eram Geodudes, que não possuem defesa especial nenhuma, então eles foram deletados com Confusion. O Nosepass, que vem depois, consegue tancar bem melhor e também se cura com uma poção, e uma Berry também, mas não tem jeito. Contra o Kadabra ele não tem chance, então foi só dar mais alguns e ele caiu também. Aí assim a gente tinha a primeira insígnia, até agora tudo tranquilo. Aí dali eu me preparei pra sair da cidade e no processo eu fui desafiado pela rival de novo, e mais uma vez foi uma vitória bem tranquila, só precisei usar alguns takedown do Beldum pra conseguir derrubando o time inteiro dela aos pouquinhos, mole. Então terminando a luta eu peguei logo o navio pra Dilford, onde eu poderia enfrentar o ginásio do tipo lutador de uma vez, que como você talvez saiba tem uma desvantagem boa contra o tipo psíquico, então deve dar pra imaginar o que rolou aqui, né? O coitado do Machop tomou só um psíquico do Kadabra e caiu sem entender nada, e o Meditite que veio depois até tancou um hit, já que também é tipo psíquico, né? Mas não teve jeito, no turno seguinte ele vai de berço. E por último, claro, o Makuhita, que também toma só um Confusion e já cai. Brawly completamente dominado pelo poder da inteligência, né, cara? Inclusive eu ouvi dizer que pessoas que se inscrevem e dão like nesse canal têm inteligência muito maior que a média, mas não sei se é verdade, né? Aí dali eu fui pegar meu XP Share lá em Rustboro, então eu já parto de navio pra Slateport. E lá, enquanto eu dava uma treinada nos NPC, a Haltz finalmente evoluiu pra Kirlia e ficaria bem mais forte agora. Então eu fui lá testar meu time contra a rival no caminho pra Malville. O Wingull dela nem teve chance e caiu com um único tapa do Kadabra. O Lombre até conseguiu segurar um hit, mas aí eu só precisei dar outro, já que ele não me dava muito dano mesmo. Então coitado do Combusken, que agora virou lutador e tinha fraqueza contra psíquico, nem piscou e já foi deletado pelo Kadabra, coitado. O bichinho tava ficando bruto, imagina quando virasse Alakazam. Aí agora foi a vez de evoluir o Beldum pro Meltank, e finalmente ele tinha alguns ataques melhorzinhos, né? Então chegando em Malville eu tinha que fazer algumas coisas. A primeira era enfrentar o Ale, que como ainda só tinha um Haltz, não teve nem graça e foi amassado facilmente. E a segunda foi finalmente dar uma boa farmada no cassino pra comprar um monte de TM pra gente, né? Como sempre. Visto que todo meu time pode aprender a TM Psychic que vende aqui, que é o melhor golpe do tipo. E a Kirlia pode aprender a TM Thunderbolt, que ia ajudar muito mais pra frente, principalmente no ginásio voador, né? Então depois de ajeitar meu time e dar uma treinadinha, era finalmente hora do terceiro ginásio, que era do tipo elétrico. O primeiro Pokémon do Watson era o Voltorb, e ele consegue tancar meu Psychic e faz exatamente o que eu mais temia, se explode e leva a Haltz junto, coitado. Aí na sequência eu boto meu Tang, e com 2 Psychic eu consigo passar pelo Electrike sem danos. O Magneton, por outro lado, resiste a literalmente todos os ataques do meu time, então minha maior chance era usar Psychic e torcer pra reduzir a defesa especial dele, o que acaba rolando mesmo. Mas como eu fico paralisado e confuso, infelizmente não dá, e o meu Tang é derrubado. Na sequência, o Kadabra entra e consegue vingar o meu Tang com um Psychic. E por último, mas não menos importante, era finalmente a hora do Manectric, que toma um dano bom do Psychic e tenta me paralisar. Mas eu já previa isso, então eu equipei uma Berry de gerar paralisia no Kadabra, então foi só finalizar depois e garantir
finalmente mais uma insígnia pra gente. Eu já tava começando a sentir meu QI aumentar só de usar esse tipo, cara. Agora, com a Meteor Fall liberada, eu fui lá capturar um Sorok, que eu nunca usei pra falar bem a verdade, mas até que é um Pokémon bem interessante pro time, já que ele aprende alguns ataques de fogo, e isso daria uma variedade boa. Depois disso eu subi o vulcão, e rapidamente dei uma surra no mestre da equipe Magma, como sempre, e liberei o caminho pro ginásio do tipo fogo. E aqui o plano era bem simples, reduzir ao máximo a chance de acerto do Número, mas eu não dei muita sorte, ele acertou 3 golpes seguidos, então eu só consegui reduzir 3 vezes. Mas provavelmente seria suficiente, então eu coloco a Kirlia e começo a spamar o Double Team até maximizar. Assim eu reduziria ainda mais a chance do Número acertar um golpe. Aí com o desvio no máximo, eu comecei a usar o Calm Mind pra aumentar meu dano e minha resistência, enquanto eu ia torcendo pra ele não acertar nada, né? Principalmente um crítico, que me derrubaria na hora. E não é que eu tava com sorte dessa vez, eu consegui maximizar o Calm Mind sem tomar um hit sequer. E depois, quando eu tava no máximo, não preciso nem dizer o que rolou, né? A garotinha simplesmente deu um golpe em cada Pokémon da líder, nem os mais resistentes, como Camerupt e Torqual, conseguiram segurar. Aí agora eu podia finalmente ir lá no deserto pra capturar mais um psíquico, o Baltoy. E esse Pokémon é interessante, porque ele aprende a TM Ice Beam por algum motivo. Se você souber o sentido disso, diz aí nos comentários que eu fiquei bem curioso, mas eu gostei bastante. Aí ainda em preparação pro próximo ginásio, que costuma dar um pouco de trabalho, eu treinei a Kirlia até evoluir pra Gardevoir, que não demorou muito, é só no nível 30. E agora sim eu tava pronto pra voltar tudo e ir lá enfrentar o Norman, que é o nosso pai por sinal, pra quem não sabe. O plano era maximizar a chance de desviar novamente com a Gardevoir. Eu até coloquei uma Barrel de tirar confusão nela, porque o Spinda adora deixar confuso. Aí com o desvio finalmente maximizado, eu comecei a usar o Calm Mind novamente, só que o Spinda deixou ela confusa de novo, então agora eu ia depender bastante da sorte. E já na primeira tentativa eu erro pela confusão e quase sou derrubado. E aqui o coração foi na boca, cara, porque se ela morresse, acabou a minha estratégia e eu provavelmente não passaria do Normal. Mas no turno seguinte, ela se livra da confusão e deleta o Spinda. Eu nem tinha maximizado tudo porque não dava pra arriscar mais, ia ter que ser o suficiente. O Vigoroth, que vem depois, também toma Psychic e é deletado, e depois chega seu pai pra tentar vingar, né, mas nem ele aguenta o golpe, cara. Esse aqui me surpreendeu. Eu jurava que esse bicho ia tancar de boa, mas pelo jeito o Gardevoir é bem mais forte do que eu esperava. E por último veio o coitado do Linune, né, que obviamente não teve nem chance e caiu. Mais um ginásio solado só por ela. Agora eu tinha a HM Surf liberada, então dava finalmente pra ir lá pra Fortry e tentar enfrentar o ginásio do tipo voador. Mas antes eu ia ter que lidar com a rival mais uma vez. No Pelipper, depois de esperar o Protect, eu consegui derrubar de boa usando Rollout, que infelizmente falhou uma vez no Combusken. Mas sem problema, já que com mais um Psychic eu consegui derrubar ele também. O Lombre, que vem depois, consegue tancar bem mais que os outros, mas como me dava próximo de 0 dano, eventualmente cai também. Já falei, cara, a rival do Owen é a mais fraca de todas, por algum motivo. Aí agora sim, eu pude ir lá pegar o item pra revelar o Kecleon, que fica na frente do ginásio, e finalmente enfrentar o ginásio do tipo voador. O plano aqui era destacar um rollout com o meu Tang e sair moendo o time inteiro da Winona, mas depois de passar pelo Swablu e também derrotar o Altaria por bem pouco, o rollout simplesmente falhou. Então o Tropius me derrubou, mas de boa, o meu Tang já tinha feito bastante pelo time, então eu coloco o Sorok pra tentar usar um Rock Troll, mas eu dou muito menos dano do que eu esperava e sou deletado no Solar Beam. Aí sim, eu consigo colocar a Gardevoir e aproveitar para usar o Calm Mind 2 vezes enquanto o Trófeo se cura. E agora bufado, ele é simplesmente deletado. O Pelipper, que vem depois, obviamente não tem como aguentar um Thunderbolt 4 vezes super efetivo, né? E também deita. E por último, a Skarmory, que vem no final, também sofre do mesmo destino. Deu pra ver que a Gardevoir tava bem forte, mas o restante do time ainda precisava treinar um pouco. Agora, descendo da cidade de Fortry, eu evoluo o Baltoy para um Claydon, um Pokémon mais estranho do jogo na minha opinião. Aí chegando no Lily Cove, eu vou direto enfrentar a rival na entrada do shopping. Com 2 Psychic, eu consigo de boa apagar o Tropius graças a um belo crítico do Kadabra. O Ludicolo, como sempre, tancava mais que os outros, mas nada que 3 Psychic não resolvessem. Mas agora o Kadabra já tava bem low, então acaba caindo pro Pelipper na sequência. Mas sem problema, porque como ele já tinha feito a festa no time dela, foi só a Gardevoir entrar, finalizar o Pelipper e depois também deletar o coitado do Combusken. Aí subindo a Torre dos Fantasmas, meu Kadabra finalmente evolui pra um Alakazam, o que só é possível sem troca graças ao Pokémon Randomizer, cara. E agora sim, eu tinha mais um canhão de dano no time além da Gardevoir. Então era hora de ir até o esconderijo da equipe Magma pra dar mais uma surra no líder deles, que dessa vez estava aprontando com o Growlithe, né? E como sempre, foi uma luta bem tranquila. Ele até conseguiu derrubar a Gardevoir após um tempo, mas depois o Alakazam entrou e saiu deletando todo mundo sem dó.
bichinho é bruto. Agora sim eu pude finalmente ir até Moss Deep pra pegar a vara de pesca e poder pescar o último membro do nosso time, que por sinal demorou 1 milênio, porque o sistema de pesca desse jogo é simplesmente horroroso. Sério, quem que foi o cara que teve essa ideia? É o pior que eu já vi em todos os jogos. Eu por muito pouco não desisti dela por conta disso, mas pouco antes da minha paciência se esgotar, eu acabei encontrando a belíssima Stario. Mas antes de poder evoluir e usar ela, né, eu primeiro tinha que enfrentar o próximo ginásio, que é do tipo psíquico também. Como essa luta em dupla, eu decidi focar primeiramente o Claydol, que embora seja mais tanque, ia ser bem problemático, já que fica spamando Earthquake, que bate em ambos meus pokémons. Mas por muito pouco ele sobrevive e volta full numa poção, então isso me fez ter que gastar mais um turno pra derrubar ele. Então graças a isso meu Motang apanhou demais, então acabou caindo no turno seguinte. Aí agora com o Gardevoir eu consigo completar o dano no chato e finalizar ele. Então eu tento buffar um pouco a Gardevoir com Calm Mind enquanto eu continuo batendo com o Claydol, mas dando bem pouco dano. E agora finalmente buffado, deu pra derrubar o Lunatone após um bom esforço. O bichinho tava bem tanque, mas caiu. E agora que o Solrock tinha ficado isolado, não tinha muito o que ele pudesse fazer. Ele até consegue derrubar o Claydol, que tava bem low, mas depois de pouco em pouco ele é derrubado e finalmente tínhamos a penúltima insígnia. Quase lá. Aí antes de ir pro último ginásio, eu tinha algumas coisas pra fazer, né? A primeira foi no navio quebrado, pegar uma Waterstone e finalmente evoluir a Stario pra uma Starmie, que é mais um canhão de dano pro time. Depois disso, eu tive que dar mais uma surra no líder da equipe Aqua dessa vez, já que ele não aprendeu nada com a lição que eu dei no outro time, né? E claro, também tive que acordar o Rayquaza pra colocar um fim na bagunça dos lendários que decidiram brigar bem na frente do ginásio que eu preciso entrar. É mole? Aí agora sim, com todas essas questões resolvidas, finalmente hora do último ginásio. E essa era a hora perfeita para testar a mais nova integrante do time, que tinha aprendido Thunderbolt de uma TM. E com ele, ela já chega deletando o coitado do Lovedes com um único hit. O Crowdant, que vem depois, também não segura e cai. O Whiscash, por outro lado, buffou a defesa especial com a Amnesia e ficou bem tanque. Pra piorar, ele ainda voltou full numa poção. Parecia que ia dar ruim, mas um belo critão deu aquela moral e conseguimos passar dele também. Aí no Celio foi só dar mais um Thunderbolt e então veio a Kingdra. E essa aí não daria pra passar com a Starmie. Então ela acaba sendo derrubada. Mas dá um bom dano antes e ainda deixa paralisada. Então ela com certeza já fez o trabalho dela. Aí foi só ela casar entrar e finalizar o combate. Ok, Starmie oficialmente aprovada como nova integrante do meu time. Tocou o terror aqui. Agora com todas as insígnias obtidas era finalmente hora de partir pra liga. Mas como de costume no Emerald, antes eu tinha que enfrentar o Alien novamente. E agora ele tinha um time bem mais forte do que a última vez, o que não importou muito pra falar bem a verdade, porque a Starmie conseguiu deletar todo mundo. O único Pokémon que não caiu com um único tapa foi a Gardevoir, que, bom, caiu em 2. Eu quero ver segurar esse bicho na liga, cara. Então, antes de finalmente enfrentar a liga, eu dei uma treinada boa no time e, claro, evoluo o Meltang pra um monstro Metagross, né, cara? Eu acho que esse é um dos times com mais força bruta que eu já fiz numa run. Só monstro, cara. E então, hora da liga. O primeiro integrante é o Sidney, que usa o tipo Dark. Ele tinha tudo pra ser um grande problema se não fosse um monstro chamado Starmie. O Mariana, que vem na frente, é obliterado com o Surf e cai. Tanto o Shift quanto o Kakutorn não aguentavam um Ice Beam super efetivo e também vão de berço. Aí já no Crowdant, um Thunderbolt resolveu a questão. E por último, mas não menos importante, o Absol, que cai com um único Surf. Cara, olha esse Pokémon, isso que ela nem tem nenhum buff de dano, imagina se tivesse. O próximo membro era a Phoebe, que usa o tipo Fantasma e também poderia ser problemática. Aqui eu comecei com o Metagross, já que ele era o único que não tomava super efetivo deles e que tinha uma Shadow Ball pra bater forte de volta. Então com a ajuda de um critão, ele consegue derrubar o Dusclops em um único hit. O segundo Dusclops consegue tancar o Shadow Ball e dá um daninho considerável com o Earthquake, mas como ele é mais lento, ele cai na sequência. O Banit, que vem depois, é muito frágil e não teve nem chance, só um hit e já era. O Sableye, por outro lado, não toma super efetivo do Shadow Ball, então eu tive que arriscar o Meteor Mash, que tem uma chance baixa de acerto, mas eu acerto e deleto o coitado com um socão. E pra finalizar, só mais um Shadow Ball no segundo Banit e já era. Agora era a vez da Glacia, que usa o tipo gelo. Aqui eu comecei com a Gardevoir e peguei um único buff com Calm Mind, e isso já foi suficiente pra varrer o time todo dela, cara. Usando Thunderbolt nos que tinham tipo água e Psychic nos que não tinham. De longe a desafiante mais fraquinha da liga, coitada. Agora era a hora do Drake, que usa o tipo dragão. E já que dragão é fraco contra gelo, eu começo com a Starmie, que tem Ice Beam. E apesar de enrolar com Protect, eu consigo finalmente derrubar o Shelgon em um único hit.
hit. O Flygon, que toma 4 vezes efetivo, também não aguenta e deita, né? E o mesmo, obviamente, acontece com o Salamence e com o Altaria que vem depois. Quase o time todo do cara tem fraqueza quádrupla contra gelo, assim fica fácil, né? O Kingdra não tem fraqueza, mas mesmo assim, na pura força bruta, Starmie consegue derrubar com 2 Psychic e finalmente solar o Drake. Agora sim, finalmente era a vez do campeão, que usa o tipo água. Eu começo com a Gardevoir, mas infelizmente eu não consigo dar só um hit no Wailord, então tomo bastante dano de volta. Ela até se cura com uma poção, mas foi só bater mais algumas vezes e já era. O Tentacruel, que vem na sequência, consegue tancar meu Psychic e finaliza a Gardevoir, mas com uma cagada absurda, né, já que ele me envenena. Aí agora era a hora da Starmie brilhar, então ela entra e vinga Gardevoir, mas infelizmente ele coloca um Lombre, que tanca tranquilo meu Psychic e devolve muito dano no Giga Drain. Então eu coloco o Metagross, que resiste tranquilamente e finaliza ele com alguns Psychic. O Whiscash, por fim, tanca de boa o Meteor Mash e deleta o Metagross no Earthquake, né, super efetivo. E esse bicho é muito chato de derrotar, já que meu time não tem nenhum dano de grama, então eu tento botar o Alakazam e buffar a defesa do time com Reflect. Aí depois me buffar com Calm Mind algumas vezes, né, mas quando eu finalmente bato, ele tanca, cara, com muito pouca vida, então derruba o Alakazam também. E apesar de agora se curar full uma poção, com o Earthquake buffado por uma Soft Sand do Claydol, eu consigo derrubar ele em 3 tapas, de pouquinho em pouquinho. E agora sim, o mais forte Pokémon do Alas, a Milotic. E ela já entra varrendo o coitado do Claydol. Eu tento colocar o Solrock pra arriscar um Flint no Rock Slide, mas claro que não rola, né? Então ele cai também com um único hit. Aqui eu sabia que eu não ia conseguir derrubar com um único tapa da Starmie, porque esse bicho é muito tanque. Então eu precisava torcer pra não ser derrubado também. Mas em vez de me atacar, ela decide usar Recover pra se curar. Então foi só bater mais algumas vezes, tancar o Surf dela e finalmente derrubar esse monstro. O Gyarados, que vem depois, não teve nem chance e caiu com o único Thunderbolt como de costume, né? Coitado. E assim a gente finalmente venceu o Alas e nos tornamos campeões de Hoenn, mas ainda faltava o real desafio, o verdadeiro treinador mais forte da região, o Steven. Para essa luta aqui eu já tinha uma estratégia em mente, então eu nem upei, fui direto lá. Eu inicio com a Starmie e com 2 Thunderbolt eu consigo eliminar os Skarmory sem maiores complicações. O Aggron, que vem depois, também é derrubado, um único Surf foi suficiente para esse gigante de aço cair. Aí agora ele coloca Cradily, o maior problema do time dele, mas também o Pokémon ideal pra minha estratégia entrar em ação. Aí sem muito o que fazer aqui, eu dou um pouco de dano antes de finalmente ser derrubado. Então eu coloco o Alakazam pra iniciar a estratégia, mas eu dou muito azar, cara. Eu falho 2 Flash em sequência. O plano era reduzir a chance de acerto dele, né, mas esse azar me atrapalhou muito, então só consegui usar 3 vezes antes de cair. Então eu coloco a Gardevoir e começo a reduzir ainda mais a chance de acerto dele com o Double Team dessa vez. Aqui infelizmente eu tinha que ter sorte e não ser atingido, era o único jeito de vencer. Ele até me deixa confuso uma hora, mas eu tava pronto pra isso também e tinha uma Berry de tirar confusão equipada nela. Então eu finalmente consigo maximizar o desvio, mas fico confuso mais uma vez, e dessa vez sem Berry. Aí agora eu começo a buffar o dano dela com Calm Mind e torcendo pra não falhar na confusão, né? Eu acabo falhando uma vez e ela acerta um Giga Drain, mas dá pouco dano graças ao Calm Mind. E então finalmente, livre da confusão, eu consigo maximizar o Calm Mind e deletar a Cradily com um único hit. No Metagross, por outro lado, eu sabia que não ia conseguir dar só um hit, então eu tinha que torcer pra desviar e... bom, eu realmente desvio e consigo deletar ele também. E o mesmo valia pra Claydol, que eu tinha que desviar de um único hit e eu consigo desviar, cara. E finalizo ela com 2 Psychic. E por último, o Armaldo, que claramente não aguenta e é explodido por um Psychic. E agora sim, finalmente nos tornamos mestres do tipo psíquico, fazendo jus ao meu QI gigantesco, né?